Imagine iniciar uma jornada rumo à verdadeira liberdade. Mas e se você não estivesse sozinho nessa jornada? E se, além de Jesus, você tivesse um guia pessoal para cada passo que você vai dar nessa jornada? A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé, bem-vindos a mais essa série, amém? A liberdade que você busca. Hoje nós vamos desenvolver e desvendar o segredo de uma vida transformada. Hoje nós vamos compartilhar sobre a parceria com o Espírito Santo, amém? Nós vamos descobrir como que ao receber o Senhor Jesus Cristo, você ganha não só um Salvador, mas você ganha um guia, um consolador, um empoderador para toda a sua jornada. Então fica com a gente até o final e você vai entender como esse presente que Deus te dá, como a presença do Espírito Santo é real e transformadora na tua vida e como ela é essencial para a liberdade que você busca. Então vamos juntos mergulhar por mais um deste momento na escola do Espírito Santo de Deus. Deixe ele falar com você nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa jornada rumo à eternidade com Deus. Nós estamos numa jornada, no processo a qual nós queremos chegar à Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. E essa jornada, ela teve um início na nossa vida com a nossa entrega a Jesus Cristo. Começa a nossa jornada cristã tomando uma decisão, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas essa entrega é apenas uma porta inicial para a grande transformação a qual o Senhor há de fazer na nossa vida. E essa transformação, ela é uma transformação constante. Essa transformação a qual o Senhor está nos aperfeiçoando, a qual Deus está nos aperfeiçoando para entrar em novos céus e nova terra, Ele está trabalhando na nossa vida. Então nós temos aí um guia para nos conduzir a essa transformação a qual nós precisamos ter para viver na Nova Jerusalém, para viver na eternidade com Deus. Não adianta, nós não vamos viver com Deus caminhando na mesma vida que nós estamos. Eu lembro de Isaías 6, ele fala assim, ele estava lá diante do Senhor e ele fala assim, olha, eu vou morrer porque eu estou vivendo num povo de impuros lábios, eu não tô legal, vou parafrasear para você mais ou menos isso, não estou legal, eu vou morrer porque eu estou vendo a Deus. Ninguém vai ter relacionamento com Deus, ninguém vai entrar no novo céus e nova terra, ninguém vai viver na eternidade com Deus da mesma maneira como aqui nessa terra. Então, Deus ele envia o Espírito Santo para nos capacitar, para nos guiar, para que haja a transformação na nossa vida, para vivermos eternamente com Ele. Então, longe de ser um evento isolado no passado, a nossa conversão é o ponto de partida para uma parceria contínua com a divindade. Então, olha só, a minha conversão é um ponto de partida para uma parceria contínua com o quê? Com Deus, com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Pai e o Filho, amém? Não vou colocar a ordem, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, não. O importante é que você entenda o seguinte, é a Trindade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele assume o papel de guia. O Espírito Santo, ele assume o papel de consolador. O Espírito Santo, ele assume o papel de empoderador, aquele que nos capacita, aquele que trabalha em nossa vida, nos moldando à imagem de Cristo. Nós precisamos ter a imagem de Cristo para podermos viver a eternidade com Deus. Cristo ele foi um modelo, ele é um modelo para a nossa vida. O Evangelho é embasado e baseado em Cristo.
Se nós formos viver um evangelho onde Cristo não é modelo, tome cuidado, viu, querido? Porque Cristo veio para nos mostrar o modelo. Cristo veio para nos dar o caminho. Cristo veio para mostrar a direção. Cristo veio para fazer aquilo que é certo fazer. Ele veio para falar para a gente, olha, é isso que é preciso ser feito. Então, endireitar. João Batista, né, o antecessor de Cristo, né, o que veio preparar o caminho, ele pregava assim, né, endireitai as vossas veredas. Nós precisamos endireitar as nossas veredas. E o Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir à plenitude de vida. Amém? É Ele que nos vai conduzir à liberdade plena, fora do domínio do pecado, fora do domínio do diabo. É Ele que vai nos conduzir a essa plenitude que Deus tem sonhado para nós. Então, a primeira coisa que eu quero que você, nesse ensino de hoje, guarde no teu coração essa nossa relação com a divindade, essa nossa relação com o Pai, a nossa relação com o Espírito Santo de Deus, a nossa relação com Jesus. Então, o que é real para você hoje? O que é real para você hoje, valente da fé, é a presença do Espírito Santo. Então, ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, e passa a habitar em nós de forma real, forma tangível. Ele não é uma mera força abstrata ou uma vaga sensação, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa com intelecto, ele é uma pessoa com emoções, ele é uma pessoa com vontade. Põe atenção nisso. O Espírito Santo, ele faz parte da Santíssima Trindade. Só há uma trindade de Deus se houver Pai, se houver Filho, ou se houver Espírito, ou não, né? E se houver Espírito Santo. Mateus capítulo 28, 19, o Senhor Jesus Cristo, na grande comissão, ele declara assim, ó, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de batizar em nome do quê? Da Trindade demonstra o quê? A igualdade de importância de cada uma dessas pessoas divinas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, mas os três são um. Os três é Deus. Tá? Não vou falar são deuses. Os três é Deus. Então é preciso a gente entender isso. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, ele fala assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam em todos vós. Nós entramos aí nessa bênção apostólica invocando que a participação ativa de cada um dos membros da Trindade na vida do cristão. Então, com o Espírito Santo sendo responsável pela coisa chamada o quê? Comunhão. É o que o texto está falando, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha uma grande importância do Espírito Santo na nossa vida. Através do Espírito Santo na nossa vida, nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, a presença do Espírito Santo em mim, a presença do Espírito Santo em você, a presença do Espírito Santo em nós, ela não é uma promessa vazia. Paulo, ele lembra que nós somos o quê? Templos de Deus. Paulo, ele nos lembra que nós somos morada do Espírito Santo. Amado, amada. Você que é um cristão, amém? Você que é uma cristã, você é morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus habita em você. Aleluia. Glória a Deus. A palavra aqui é essa. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós?
1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, você não se dá conta disso, o crente, você não se dá conta disso, amado irmão cristão, amada irmã cristã, você não se dá conta que o Espírito Santo habita em você? A palavra santuário ou templo, em outras versões, enfatiza o quê? Enfatiza a santidade e a preciosidade da presença do Espírito Santo em nossa vida. Às vezes a gente pensa que a gente está tão distante de Deus, às vezes as nossas orações nós estamos tão distantes de Deus, mas o próprio Deus habita em nós através do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, 19, Paulo vai escrever assim, ó, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha que coisa tremenda. Agora cai a ficha, nós não somos de nós mesmos, somos do Senhor. Olha, essa palavra, ela nos lembra que o nosso corpo não é nosso. Essa palavra ela nos lembra que o nosso corpo é sim um presente de Deus, que nós devemos honrá-lo, que nós devemos entregar a Ele, que nós devemos santificar a Ele. Essa habitação do Espírito Santo, ela traz um impacto em cada área de nossa existência. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela nos influencia nos nossos pensamentos. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas, ela influencia nos nossos sentimentos. A influência ali, a presença do Espírito Santo de Deus é tão impactante que ela influencia em nossas decisões e ações. Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, no capítulo 2, no versículo 21 e 22, declara, ó, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, olha, sua presença, ou seja, a presença constante do Espírito Santo, nos capacita, tá? A sermos esta morada de Deus, nos capacita o quê? A sermos esta edificação a qual Deus faz morada. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Dá para entender isso? Então, a presença constante do Espírito Santo nos capacita a viver o quê? De acordo com a vontade de Deus. A presença do Espírito Santo nos capacita a experimentar a plenitude de vida em Cristo. Põe atenção nisso, meu amado e minha amada. Eu não sei se você tem a experiência com o Espírito Santo, eu não sei se você até mesmo é batizado, como se diz, pelo Espírito Santo, mas todos nós temos o Espírito Santo. Tem gente que acha que o batismo do Espírito Santo, aí que ele chega na nossa vida, não. O batismo com o Espírito Santo é uma plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Mas isso é um outro assunto, nós não vamos entrar aqui agora. Amém? Quem sabe em um outro momento a gente compartilha sobre isso. Mas o que é importante você entender? Como pessoa, o Espírito Santo ele tem sentimentos e emoções. E Paulo, ele nos alerta que nós devemos ter cuidado para não entristecê-lo. Efésios capítulo 4, versículo 30, ele fala assim, ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Através do Espírito Santo de Deus, o selo está em nós para o dia da vinda do Senhor. Então, essa presença não é simplesmente uma sensação na nossa vida, queridos. Como a gente está vendo muitas coisas acontecerem aí, e as pessoas buscando uma sensação para se dizer cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida moldada e transformada pela direção dele. As coisas velhas se passaram, tudo começa a se fazer novo.
Então isso é uma realidade que afeta todos os aspectos da nossa vida, amado. Ele está aí como guia para mim e para você. Fala assim, o Espírito Santo é um guia na minha vida. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós não estamos aqui fazendo um estudo sobre o Paracleto. Nós não estamos aqui fazendo um estudo complexo sobre o Espírito Santo. Nós estamos só trazendo uma introdução para você entender a ação do Espírito Santo na tua vida, amém? Mas você pode se aprofundar muito mais aí sobre essa relação do Espírito Santo na vida do cristão, e quanto mais intimidade que você tiver com o Espírito Santo, mais condução ele vai fazer na tua vida. Então, eu quero que você entenda, um dos principais papéis do Espírito Santo é nos guiar em nossa jornada espiritual. O Espírito Santo ele nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas. E não é uma revelação da vontade de Deus de uma forma que é impositiva, ou seja, ele não nos força, tá? A fazer a vontade de Deus, mas sim o que o Espírito Santo faz. Ele nos dá entendimento, a palavra talvez poderia assim, ele nos ilumina no nosso entendimento, nos conduzindo, tá? Ou conduzindo os nossos passos e nos capacitando a tomar decisões sábias que agradam a Deus. O que nós precisamos agora, como filhos de Deus, como cristãos, é tomar decisões não segundo o mundo, mas tomar decisões segundo o coração de Deus. João capítulo 16, versículo 13, o Senhor Jesus Cristo ele vai falar assim, olha, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Essa tradução, amém, ela enfatiza a promessa que o Espírito Santo de Deus ele nos guiaria ou nos guiará a toda a verdade. Põe atenção nisso. A cada momento, nós precisamos que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Porque, amados, muitos enganadores estão surgindo. E se nós não tivermos cheios do Espírito Santo, nós poderemos ser enganados. E eu sei que você não quer ser enganado, eu sei que você não quer ser enganada, é por isso que nós precisamos entender a pessoa do Espírito Santo, por isso que nós precisamos ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, é por isso que a gente precisa estar em todo momento discernindo as coisas para que a gente não venha cair em ciladas. Então o Espírito Santo ele vem revelando a amplitude e a profundidade das coisas de Deus através da sua orientação. Então, profundidade e amplitude, ele quer fazer você entender das coisas de Deus. João em 14, versículo 26, a palavra vai falar assim, olha, mas o Consolador, ou em outras versões, o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. O Senhor Jesus Cristo está falando. A Bíblia Sagrada, na linguagem de hoje, ela destaca esse papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador, amém? Ele veio para nos auxiliar a não errar, ou errar menos, tá, queridos? A gente precisa entender isso. O texto mostra que ele está sempre pronto a nos ajudar e nos fortalecer na nossa jornada. Então, olha bem, você que é cristão, ponha isso no teu coração. Você nunca vai estar sozinho. Você sempre terá o Espírito Santo na tua vida.
para te conduzir, para te auxiliar, para te encorajar, para te consolar, para te empoderar. Empoderar é capacitação para vencer. Lembre-te disso, amém, querido? Então, a gente é orientado pelo Espírito Santo. E talvez você me pergunte assim, pastor William, como é que é essa orientação do Espírito Santo? Como é que vem essa orientação do Espírito Santo para a minha vida? Então, quero tentar te ajudar a entender isso nessa hora, amém? Então, a orientação do Espírito Santo, ela pode vir, primeiro, através da palavra de Deus. A primeira coisa é a Bíblia Sagrada. A primeira coisa, amados, tem jeito, tá? Se a gente não tiver manuseio nisso aqui, não tem condução do Espírito Santo para a nossa vida. Tá? Então, diz o texto em João 16:13, que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quando tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Então, o que ele vai fazer? Bom, isso aqui é verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou, eu sou a verdade. Amém? Então vamos conhecer Jesus. E aonde que a gente conhece Jesus? Hein, meu amado? Hein, minha amada? A gente não vai conhecer Jesus pelas redes sociais, não. A gente vai conhecer Jesus pelo estudo sistemático da palavra de Deus. E aí, você é daquele que quando lê a Bíblia, eu era, tá? Lia a Bíblia e não entendia nada. Eu lia a Bíblia e não tinha conhecimento, não conseguia discernir nada. Era só um monte de palavra que me deixava de cabelo branco. Bom, hoje eu estou de cabelo branco, mas não é como naquela época não, tá? Tá bom? Amém? Mas é assim, a gente não entendia nada. Se você não entendia nada, faz um comentário assim, antes de entregar a minha vida para Jesus, não entendia nada da Bíblia. Lia e não entendia nada. Coloca seu comentário aí, amém? Se você também viveu essa experiência. Eu vivi, eu era um religioso e não entendia nada. Mas quando eu me tornei um cristão, aí começou a vir a revelação. As primeiras revelações na minha vida, um pouquinho aqui da minha história, as primeiras revelações na minha vida da palavra de Deus veio no texto sagrado de Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 18, amém? As primeiras revelações veio nessa questão da batalha espiritual. As primeiras revelações veio sobre essa relação da armadura de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos ilumina, tá? Para que a gente possa ter compreensão das Escrituras, revelando para nós. O Espírito Santo ele quer revelar para nós o significado e a aplicação das verdades bíblicas para a nossa vida. Você está pronto para aprender sobre as verdades bíblicas? Agora, uma coisa é certa, meu amado e minha amada. É quando a gente começa a aprender sobre as verdades bíblicas, a gente é confrontado. E quando a gente é confrontado, a gente tem duas opções. Ou a gente decide mudar de vida, ou a gente continua na velha natureza. Bom, eu preferi mudar de vida, né, queridos? Tá? Então, o Espírito Santo ele nos ajuda a discernir a voz de Deus em meio à palavra, amém? Tá? O Espírito Santo ele nos guia, tá? Em cada um de nossos passos. Então, se você não é daquele que medita na palavra, eu quero te desafiar. Começa a meditar na palavra que o Espírito Santo vai começar a te conduzir. Tá? E não é só as suas coisas espirituais, não. Todas as coisas da tua vida, as Sagradas Escrituras têm resposta para você. E aí, então, se você medita nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo, na hora que você precisar, vai trazer à luz aquilo que você já leu e vai servir como resposta para aquilo que você está buscando. Então, a orientação pode vir através das Sagradas Escrituras, através da Palavra de Deus. A segunda coisa, a orientação ela pode vir através da oração.
Romanos capítulo 8, versículo 26, vai falar assim, ó, e da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, então, ele nos auxilia na oração. A gente, na verdade, não sabe orar mesmo, né? Amém? Mas ele nos ajuda, ele nos conduz, amém? Diz o texto, olha, ele intercede por nós. Ele nos guia nas expressões dos nossos anseios diante de Deus. Os nossos anseios e as nossas necessidades são apresentados diante de Deus através do auxílio do Espírito Santo nas nossas orações. E aí como é que é? Ele faz como, pastor William? Ele nos ensina a orar de acordo com a vontade de Deus. Ele nos direciona em cada pensamento, em cada sentimento, para que a gente possa andar na sua direção. Então, quando a gente começa o processo de oração, o Espírito Santo começa o processo de operação. Então, se você não ora, como é que o Espírito Santo vai trazer a revelação para você? Como é que o Espírito Santo vai conduzir você? Se você não ora, como é que o Espírito Santo vai te fazer chegar à presença de Deus? E eu acho que a oração é um hábito que nós precisamos cultivar, querido. Faça aí uma retrospectiva aí, amém? Como anda o seu dia a dia? Quanto tempo de oração você tem se colocado diante de Deus? O terceiro caminho de onde pode vir a orientação do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus vai nos falar sobre a intuição, pode vir através da intuição. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 a 16, Paulo vai escrever assim, ó, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe das coisas, ou sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não como palavras ou com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhes parece loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Paulo está falando aí para a gente poder entender que o Espírito Santo ele pode nos guiar através de uma intuição suave, calma, uma orientação interna que nos leva a fazer o que é certo. É uma voz suave e gentil que vai nos dar uma direção no nosso espírito. Amém? Quando a gente fala na intuição, essa intuição não é um mero palpite, mas assim o quê? Uma convicção profunda, ou seja, um senso de direção que vem de dentro, talvez a palavra aqui seja assim, emana, tá? Emana do Espírito Santo em nosso interior. É aquilo que você vai chamar de intuição. É aquilo que vem lá de dentro, lá do profundo, lá, amém? E você aplica na tua vida, tá? É o Espírito Santo orientando você, tá? Então, guarda isso no teu coração, porque nós somos espirituais, amém, queridos, tá? Agora,
temos as duas naturezas em nós, a natureza, vou falar assim, carnal e a natureza espiritual. É claro que a gente quer alimentar mais a espiritual, é claro que a gente lê mais a Bíblia, é claro que a gente ora, então a gente alimenta mais a espiritual. Quanto mais a gente alimenta a nossa natureza espiritual, mais a intuição do Espírito Santo vai operar na nossa vida, tá? A outra maneira da gente ter orientação do Espírito Santo, ela pode vir o quê? Através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1 e 4, olha bem, o texto sagrado vai falar assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estávamos todos reunidos no mesmo lugar. Tem outra versão que vai falar concordemente, tá? Reunidos, tá bom? Reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como os que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Eles estavam lá reunidos. Amém? Eles estavam lá congregando ali em um lugar, amém, queridos, tá? Quando veio o Espírito Santo e se derramou, ali diz o texto, que foram cheios do Espírito Santo. Tá? Paulo também lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12 a 27, ele vai falar assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, amém? Aí ele continua falando aí sobre cada membro do corpo de Cristo, mas o que? É através do Espírito Santo. Nós somos um corpo, amém? A qual nós somos todos nós ligados através do Espírito Santo neste corpo, tá? O Espírito Santo, depois você lê esse texto mais a miúde, que ele vai falar profundamente sobre essa ação do Espírito Santo, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele atua na igreja guiando e edificando o corpo de Cristo. E através de quê? Através da comunhão de um com os outros. É o que o texto aqui vai falar. Nós precisamos ter comunhão um com os outros, amém? Então, nós recebemos na comunhão encorajamento, nós recebemos conselho, nós recebemos discernimento e apoio em nossa jornada espiritual. Ou seja, é através dessa comunhão que vai se cumprir o texto que se diz que um ou outro ajudou e o seu próximo disse, esforça-te, amém? Então é importante você entender o quão é precioso para nós vivermos essa comunhão com o corpo de Cristo, ou seja, com a igreja, para que possamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então põe atenção nisso. A igreja é um corpo unido pelo Espírito, onde cada membro contribui para o crescimento e edificação de todos. Então, falei, irmão, falei, irmã, deixa eu te dizer, talvez se você está hoje se sentindo menosprezado, abatido, abatida, deixa eu te dizer uma coisa, você é importante no corpo de Cristo. Tá? Você faz falta no corpo de Cristo. Então, eu quero te desafiar, não fique fora do corpo de Cristo, amém? Não sei o que você pode estar passando nessa hora, mas Deus fala contigo. Volta, filho meu, volta, filha minha, porque você é importante, você é precioso, você é preciosa. Amém, querido? Amém, amado? Então, volte logo, tá? Porque você precisa estar lá junto para ajudar a edificar esse corpo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? A segunda operação aí
do Espírito Santo para nós, amém? A gente falou aí sobre o primeiro ponto que falamos sobre aí da questão do Espírito Santo como guia. Agora, a segunda coisa que eu quero te dizer, fica com a gente até mais um pouquinho, não vai embora não, tá? A segunda coisa que eu quero dizer é o Espírito Santo como consolador. Em meio às dificuldades que a gente passa, os desafios da vida, porque nós temos, né? Dificuldades, desafios, às vezes ganhamos, às vezes perdemos, né? Também, não sei se a gente empata de vez em quando, não, mas a verdade é que em meio às dificuldades, né, os desafios da vida, o Espírito Santo ele se revela como nosso consolador. Ele se revela como uma fonte de conforto, ele se revela como uma fonte de esperança em tempos de aflições, amém? Jesus ele fala em João capítulo 14, versículo 16 a 18, ele fala assim, e eu pedirei, ou seja, rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Nessa versão, na NVI, fala conselheiro, mas em outra versão fala consolador. Tá bom, queridos? Tá? E ele estará para sempre com vocês. O Espírito da Verdade, diz o texto, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, na nova versão internacional, também a famosa NVI, ela utiliza a palavra conselheiro para se referir ao Espírito Santo, ou seja, enfatizando esse papel como guia e mentor para as nossas vidas, amém? A outra versão, consolador, aquele que nos consola. Então, o Espírito Santo, ele, que? Ele é aquele que é o guia, que é o conselheiro, que é o mentor para as nossas vidas. Na versão Almeida Revista e Corrigida, em João capítulo 14, versículo 26, o texto vai falar assim, ó, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá? Almeida Revista e Corrigida, ela destaca então que o papel do Espírito Santo como consolador, aquele que acalma, aquele que nos conforta, aquele que nos dá paz em meio à tribulação. Aí quando você canta aquele louvor, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Sabe, essa paz que você tem diante da tribulação é porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? O Espírito Santo, ele nos acalma. O Espírito Santo, ele nos conforta. O Espírito Santo, ele nos dá paz em meio às provações da vida. O Espírito Santo é um amigo fiel, tá? Que está sempre presente. Ele não te abandona. Os amigos naturais, às vezes, nos deixam para trás, viu, queridos? Tá? Mas o Espírito Santo não nos abandona. Ele está pronto para nos ouvir, ele está pronto para nos amparar e ele está pronto para nos fortalecer, amém? Então guarde isso no teu coração, o Espírito Santo que agora habita em você, que você entregou a sua vida para Jesus, ele veio habitar em você, bem? Ele nos ajuda a superar a dor, ele nos ajuda a encontrar sentido em meio ao sofrimento, que ele nos ajuda a manter a esperança em um futuro melhor. Por isso que a nossa vida como cristã é diferente. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, poxa, mas como é que você está desse jeito, feliz, tranquilo, passando por essa situação toda? É porque eu tenho a esperança de um futuro melhor, porque o Espírito Santo coloca em meu coração. Ele é um consolador, ele me consola, ele é um conselheiro. E ele fala comigo que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, querido? Amém, amado? Então declara isso, o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. O terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você nesse nosso encontro de hoje é o Espírito Santo como o empoderador, aleluia, amém? É o Espírito Santo como aquele que nos capacita para vivermos uma vida plena
e uma vida frutífera em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o texto vai falar assim, ó, mas recebereis a virtude, ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu sempre brinco aqui nesse texto, né, na versão em espanhol, hasta el último de la tierra, amém? Até o último da terra. Então a Bíblia Sagrada, ela enfatiza que o poder do Espírito Santo nos capacita a sermos testemunhas de Jesus em todos os lugares. E eu vou falar para os irmãos, eu vivi essa experiência, eu e a pastora Sandra, tá? A gente saiu do Brasil sem saber falar nada em espanhol e fomos pastorear no Equador, como o Espírito Santo nos capacitou para fazer aquela obra, tá, queridos? Amém? E a gente tem muita saudade dos irmãos ali, que também foram instrumentos poderosos para nos auxiliar e nos ajudar ali quando nós chegamos, amém? Se você aí, irmão do Equador aí, que está por aí ou nos ouvindo, olha, um beijo no coração de vocês, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Outra versão vai falar em Efésios, capítulo 5, versículo 18, na linguagem de hoje, não se embriaguem, pois com vinho, porque o vinho os levará à libertinagem ou contenda, mas encham-se do Espírito de Deus. Olha, a palavra, ela nos exorta a enchermos do quê? Do Espírito Santo de Deus, em vez do que nos embriagarmos com os prazeres passageiros do mundo. Ô meu amado, minha amada, você é cristão, você é cristã, você está querendo se embriagar com os prazeres do mundo? Não faça isso, encha do Espírito Santo, é muito melhor. Daqui a pouco vai chegar carnaval, cuidado, viu, queridos? Quantos crentes gostam de passear nesse período do carnaval para dentro da folia, não para fora da folia? Tome cuidado, amém? Eu vou evangelizar, vá sim, mas tome cuidado, tá, querido? Cuidado com os prazeres passageiros do mundo, tá? Fica atento nisso. Então, o Espírito Santo, ele nos concede dons espirituais, conforme a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 12, ou você leu, né? Você parou esse áudio aqui, você parou esse vídeo e continuou a leitura lá, porque eu não li tudo mesmo, né? 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 a 27, então ele derrama dons espirituais para nós, tá? Então o Espírito Santo, ele nos capacita para servirmos, tá? Ao reino de Deus, tá? Ele nos capacita para o serviço, tá? E nos dá a força necessária para o quê? Para resistir à tentação. Ele nos capacita para fazer a obra e nos dá a força necessária para resistir à tentação e vencer o pecado. Amém? Tá? Às vezes eu falo assim com os irmãos, acho que os primeiros cursos que a gente deveria dar dentro da igreja, talvez de repente não seria já logo o curso do batismo, não. É já começar dando o curso assim, vencendo a tentação. Primeira lição para o crente é como vencer a tentação. Aí depois a gente vai e trabalha para o batismo. Tá? Porque é um processo. Então, talvez seja preciso você primeiro aprender como vencer a tentação e aí depois a gente vai para o batismo, depois a gente alinha todas as coisas. Tá? Não sei, tá bom, querido? Mas o Espírito Santo, ele nos dá poder para testemunhar de Jesus, amém? Para realizar a vontade de Deus e para viver uma vida digna como um cristão. Amém, amado? Tá? Essa mensagem de Deus para nós, esse estudo de Deus para nós aí, sobre esse tema tão poderoso, tá? Sobre o Espírito Santo de Deus. É claro que isso aqui é só uma gotinha mesmo, uma pequena gotinha no oceano do conhecimento sobre o Espírito Santo de Deus, tá bom, querido?
Mas se você, conforme eu já falei, se você quer se aprofundar, busque sim, busque mesmo conteúdo aí, também leia livro e principalmente peça ao Espírito Santo para te conduzir a conhecer muito mais, muito mais, muito mais a Ele. Amém, querido? A presença e a ação do Espírito Santo, elas são essenciais na vida cristã. É Ele que é o nosso guia, é Ele que é o nosso consolador, é Ele que nos capacita, o nosso empoderador, tá? Para vivermos uma vida transformada e cheia da glória de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz em tudo isso e nos capacita para tudo isso. Então, o que eu preciso fazer, pastor William? Eu preciso buscar constantemente a presença do Senhor, amém? Eu preciso buscar constantemente a obedecer à orientação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que permitir que Ele me guie, tá, amado? Em cada área da minha vida. É isso que a gente precisa. Então, eu quero que você comece a refletir. Primeira coisa, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já confessou os seus pecados e pediu perdão? Você realmente se entregou totalmente a Ele? Se não, você pode fazer isso hoje, agora. Fale com Deus. Peça perdão a Deus também, tá? E peça para que Ele entre no teu coração, para que você seja transformado. Faça uma oração assim mesmo. Ó. Se você quiser fazer agora, você fala assim: Senhor Jesus, eu sou um pecador e entendo a sua mensagem da cruz e quero receber a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Entra em mim e faz morada, que Teu Espírito Santo venha habitar em mim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? É simples mesmo? É simples. E aí o Espírito Santo vem habitar em você. A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A Bíblia também vai declarar que a todos que os receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como um verdadeiro filho, e agora se tornando um discípulo de Jesus Cristo, busque diariamente a presença do Espírito Santo em sua vida. Dedique, amada, tempo de oração, dedique tempo de leitura das Sagradas Escrituras e que não falte, tá? Dedique mesmo a comunhão com outros cristãos. Esteja atento à voz do Espírito Santo, permita que Ele te guie em suas decisões, permita que Ele te capacite para viver uma vida que glorifique a Deus. Eu quero que você pense bem. Todos nós costumamos usar o GPS como um guia para uma viagem. É isso que o Espírito Santo é. Ele é aquele que nos orienta em cada curva, ele nos avisa sobre cada perigo e ele leva ao destino final. Amém? Deixe o Espírito Santo ser o GPS na sua vida espiritual. Deixe ele guiar a sua jornada rumo à vida eterna. Confie nele, amado. Confie nele, amada. Siga as instruções e você chegará ao seu destino com segurança e alegria. Guarda isso no teu coração. Fala assim: eu vou chegar lá. Amém? Vamos chegar juntos, em nome de Jesus. Bom, falando em chegar juntos, chegamos ao final de mais um estudo poderoso, a qual o Senhor vem trazendo essas revelações para nós, amém? Ensinamentos preciosos que valem o nosso coração, ensinamentos que podem transformar e que transformam a nossa vida, amém? Então, receber a Jesus é apenas o início, então, desse processo da jornada vibrante para a eternidade com Deus, amém? Nós temos uma caminhada, tá? E essa caminhada não é para ficar sozinho, é uma caminhada lado a lado com o Espírito Santo de Deus. Hoje nós compreendemos que ele não é uma mera ideia, que o Espírito Santo ele é uma pessoa real,
amém? E ele está presente em nós. Hoje nós aprendemos que ele atua como nosso guia constante, como nosso consolador, e ele é um fiel empoderador, amém, querido? Incansável aí de nos capacitar, amém, para romper aí as adversidades e as dificuldades. Então, relembrando como o Espírito Santo aí nos direciona, ele nos direciona através da palavra, nos fortalecendo na oração e nos iluminando com intuições divinas, tá? E nos edifica através da igreja, relembrando aí daquilo que nós compartilhamos na lição do dia de hoje. Então nós percebemos que em cada passo, em cada decisão, em cada desafio, nós não estamos sozinhos. Meu amado, você não está sozinho, amém? Nós entendemos que nós somos acompanhados o tempo todo com a presença poderosa e amorosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida, tá? Então agora não adianta você falar, não, estou sozinho. Não está, o Espírito Santo está com você. Tá, amado? Você pode estar sozinho de pessoas, tá? De carne e osso, mas o Espírito Santo, ele habita em você. Tá? Então, diante dessa realidade gloriosa, a pergunta que pulsa aqui no íntimo de cada um de nós, o que deve impulsionar em você, você realmente está vivendo essa parceria com o Espírito Santo de Deus? Essa plenitude, olha, eu quero mais do Espírito Santo de Deus na minha vida, amém? Então, busque a orientação do Espírito Santo diariamente, isso vai associando essa parceria, esse relacionamento, permita que ele trabalhe no teu coração, te console em meio a dificuldades, tá? Amém? Deixa que ele coloque prioridade em tua vida e te aprimore com o poder dele, tá? Te oferecendo o quê? Condições para viver uma vida gloriosa diante de Deus. Tá? Então, amado, eu quero te falar, não permita que essa mensagem aí, esse estudo que você recebeu hoje, fique para fora, não. Fique no vazio, não. Guarde no teu coração, também, guarde no teu coração e aplique na tua vida, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Lembre-se que a vida cristã não é uma jornada solitária. A vida cristã é uma caminhada em comunhão com o Espírito Santo de Deus. A pergunta é, qual o próximo passo você dará para se aprofundar nessa parceria? Também você vai dedicar mais tempo à leitura da palavra, vai ouvir a voz do Senhor, vai abrir mais orações para sentir, para buscar essa presença. Bom, o que você vai fazer? Você vai ficar parado? Não, não fique parado. Amém, querido? Deixa teu like aí nesse vídeo, amém? Se essa mensagem edificou a tua vida, amém? Te despertou para a realidade do Espírito Santo. Compartilhe com aqueles que precisam conhecer essa parceria transformadora do Espírito Santo de Deus. E se inscreva no canal para a gente continuar junto nessa jornada, se você ainda não é inscrito, amém? Que a gente caminhe junto nessa jornada de crescimento e aprendizado sobre a vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A vida abundante em Cristo, pela ação do Espírito Santo, ela está ao seu alcance. Então, deixa eu bater mais uma vez nessa tecla. O próximo passo é seu. Amém? O próximo passo é seu. Então, te espero no nosso próximo encontro. Deixa teu comentário. Não me deixa no vácuo, não. Deixa teu comentário aí se essa lição, se esse compartilhar edificou a tua vida. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer novas revelações para você. A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé, eu amo a tua vida.